Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo, hoje dia 13 de novembro de 2022, e juntamente com vocês vamos estar participando desse momento de culto, de louvor, de oração, de entendimento da palavra do Senhor. E assim começamos mais uma semana buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu vou ler o Salmo 37. Temporária a felicidade dos perversos. Às vezes nós não entendemos porque um justo às vezes sofre e um ímpio às vezes tem mais regalias aqui na terra. Esse é um salmo que fala disso, que é temporária a felicidade dos perversos, dos ímpios. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre necessitado, para matar os que trilham o caminho reto. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor, os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem a amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem,
e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salvas, porque nele buscam refúgio. Eu acabei de ler o Salmo 37. Temporária a felicidade dos perversos. Então, se nós estamos entre os justos, a nossa descendência herdará a terra quando o Senhor Jesus voltar e restaurar todas as coisas. Vamos então fazer o bem, praticar a justiça, enquanto estamos vivendo aqui na terra. Vamos orar. Esteja agora colocando a sua vida diante de Deus, as suas necessidades, aqueles que pedem a sua oração, para que possamos estar colocando tudo isso diante de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado que veio ao mundo, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e agora vive, Senhor, no céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e de onde um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ó Senhor, em nome de Jesus, que nós queremos viver em santidade, em justiça, em paz, em amor, em fidelidade, Senhor. Por isso, enche-nos, Senhor, com o teu amor, que é só o teu amor que nos capacita a vivermos assim. Fortalece-nos na fé, Senhor, não nos deixe cair em tentação e guarda-nos sempre no teu caminho, Senhor, no caminho da salvação, da justiça, do amor. Ó Pai, nós queremos colocar agora as nossas vidas, primeiro aqui a minha, do Michel, da nossa família, a vida de cada um que está assistindo agora, da sua família, dos seus queridos e também de todos aqueles que pedem as nossas orações, aqueles que estão tristes, abatidos, enfermos, passando por tribulações. Estenda, Senhor, a tua mão sobre ele, a tua cura, a tua provisão, e que eles possam encontrar, Senhor, o alento do Senhor para eles, e que eles tenham supridas cada uma das suas necessidades.
Abençoa, Senhor, os teus filhos e nos guarde, Senhor, nos livre de todo mal. Abençoa agora a palavra que vamos receber nessa manhã. Abre o nosso coração, prepara a terra do nosso coração, que seja uma terra boa, fértil, e que a tua palavra caia e nasça e produza muitos frutos. Abençoa o Michel, dá ele sabedoria para transmitir aquilo que o Senhor tem revelado a ele, através do teu Espírito Santo. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tira a Bíblia. Põe aqui em cima. Fica muito alto. Põe aqui em cima com esse coisinho. Ah, tá. Deixa assim Solta. que fica boa nessa altura aí. Muito bom. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, a graça e a paz de Cristo. E eu disse que continuaria domingo agora, falando esse contexto da polaridade entre a nossa carne, no sentido que nós somos formados terra, e o Espírito que Deus soprou nesse homem plasmado da terra, gerando nele a sua alma. Então a polaridade entre a carne e o espírito, encontrando assim uma resistência na região da alma, que vai direcionar para que esses movimentos, desses polos positivo e negativo, esses movimentos dessas partículas, possa acontecer a formação daquilo que se chama luz. Deus, quando fez o homem, querido e querida, Ele fez o homem nessa diversidade. E o tema que eu quero trabalhar hoje é exatamente esse: a unidade na diversidade. Então nós vamos perceber que nós vivemos, a partir de nós mesmos, um contexto de diversidade em nós. Algo que não tem luz, terra, algo que é o sopro de Deus, Espírito de Deus soprando, formando o nosso espírito, que traz essa parte de transcendência, que é a própria luz, e que forma o que nós chamamos o nosso eu, como eu penso, como eu sinto, como eu ajo, que é exatamente a nossa alma, a pessoa em si, que vai direcionar agora o homem como um todo, o homem exterior e o homem interior, nessa dimensão da polaridade, vai gerar numa diversidade a unidade do ser como pessoa. E vamos ver que essa sequência, ela é muito importante para nós trabalharmos de várias maneiras. Eu peguei um texto para que a gente possa meditar nele, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, que diz o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito, aqui com letra maiúscula, o Espírito Santo, é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, com letra maiúscula, é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Veja, concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito Santo, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito Santo, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, fé. E a outro, no mesmo Espírito Santo, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-los. Mas um só é o mesmo Espírito Santo, que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um, veja a palavra, individualmente. Então eu quero dizer uma realidade que todos nós somos, a partir da terra, iguais, a mesma natureza. Então o homem, quanto à sua natureza carnal,
todos eles têm a mesma composição e as suas mesmas características. Provém daquilo que nós chamamos terra. Não tem luz. Vamos chamar assim, é um contexto sem a luz. É uma carga, é uma energia negativa. Vamos chamar assim para a gente entender depois essa polaridade. O Espírito, por sua vez, traz a luz, traz a vida, o movimento dessas partículas entre o positivo e o negativo, que acha uma resistência na alma humana. E a partir daí gera o que nós vemos e que cita essa luz de Cristo em nossos corações. É o Cristo em nós. Então Deus já nos fez numa diversidade para sermos uma unidade, mas diversa. E foi feito isso porque é necessário que ocorra esses movimentos. Pegando assim uma figura bem menorzinha, um átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons. E ele tem movimentos, tem vida. É a mesma coisa que vai acontecendo com o macrocosmos da existência, quando Deus disse, haja luz e formou a luz. Então o homem, todos os homens são iguais quanto ao contexto biológico. Terra, carne. E a palavra de Deus diz que a terra ela é insaciável. Ela é parte de algo que não tem luz. O que é interessante também é que todo ser humano, quanto ao seu espírito, ele é aquele que tem uma revelação de Deus. Por isso que nós já falamos a vez passada, eu vou repetir agora, Provérbios 20, 27, que diz o seguinte, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E que, sendo uma lâmpada, como a gente vê antigamente, a lâmpada ela é a portadora da luz, mas ela não tem luz e não é luz. Mas esse espírito que ele deu para o homem, formou o homem, soprou nele, foi para que ele, Deus, espírito pleno, criador de todas as coisas, falando com o espírito do homem e mandando o espírito dele no espírito do homem, orientasse a vida, o espírito do homem, a vida do homem, juntamente, positivamente, com o negativo da carne, encontrando a razão de ser da vida na alma para expressar esse Deus onde ele estivesse. Luz, que é a essência do que está falando nessa polaridade. Então o homem não era para ser dividido, partido, mas era nas diversidades da sua composição produzir a unidade para expressar Deus. Então, sendo o espírito do homem a luz de Deus, o Espírito de Deus vindo no espírito do homem faz com que ocorra essa comunhão e nessa interação de movimentos dessas partículas ocorra exatamente a expressão do que Deus quer e que o homem apresenta. Então nós vamos entender que o homem foi feito, e a sua mulher também, a imagem e a semelhança de Deus, para expressar exatamente Deus. E foi formado para, mantendo a comunhão com Deus, fizesse com que ele, homem, alma vivente, revelasse esse Deus aonde ele estivesse, vivendo esse contexto da comunhão. É o que nós vamos fazer hoje, fazer um memorial a respeito da comunhão, que nós vamos continuar nos alimentando para continuar expressando esse Deus através da nossa vida. Mas a história nos revela que o diabo, o mal, propôs um sofisma para a mulher, enganando a mulher, seduzindo a mulher, de um mundo igualitário, de igualdade e não da diversidade. Então hoje eu quero falar sobre esse tema, a unidade na diversidade. É o que ele fala nesse texto que nós lemos. E o homem espiritual, diferente do homem apenas anímico, psíquico, ele é único para Deus. Então eu vou colocar assim em síntese para a gente continuar. Todos os homens, quanto à parte biológica, são iguais. Viemos da mesma estrutura plasmática, Terra. Todos nós somos assim. Mas a parte psíquica de cada homem não é igual à do outro. São semelhantes, a parte da alma. E por que é semelhante? Porque o espírito do homem, que foi soprado nesse homem, com o Espírito de Deus,
ele diz aqui que o Espírito Santo vai fazer com que o homem expresse várias coisas diversas, várias diversidades. Embora seja o mesmo Espírito, o Espírito do homem ele é único para Deus. Cada um de nós é como se fosse um digital para Deus. Não existe um contexto de um igual. Não, existe diversos, mas no Espírito nós somos únicos para Deus, como se fosse um digital. E Deus, com o seu Espírito, usa através do nosso Espírito, da forma como Ele apraz cada um de nós, para podermos assim expressar a sua graça onde nós estivermos. Então o mal veio colocar um sofisma no homem, para tentar deixar tudo igual, ou fazer igualdade. E aí nós vamos acabar vendo que aparece no lado humano um contexto do direito legal, e não mais da justiça. Justiça e direito não são as mesmas coisas. Parecem a mesma coisa, mas não são. O direito legal tem relação com o juiz, com leis, enquanto a justiça tem relação com o amor, com a graça. Enquanto um é um contexto de dever e obrigação, que é a justiça legal, a justiça, que é natural, que é a equidade, que é o cetro do reino de Deus, ela não é uma obrigação. Ela é algo que espontaneamente sai nesse movimento da polaridade, da diversidade com que Deus nos formou. Então, muitos, eu já falei, que dizem que a carne é ruim. A carne não é ruim. Ele colocou a carne como um contexto de um polo que, juntamente com o espírito, que é um outro polo, faz com que aconteça a essência do movimento das partículas no interior desse homem, para que expresse na sua alma, com a resistência, a vontade do Criador. Mas, procurando formar a igualdade, assim você vai perceber que o ser igual provém de uma coisa chamada cobiça, que vem da carne. É manter a pessoa num contexto de trevas. Então, quer a relação com Deus ou relação com o nosso próximo, a gente vai perceber o que Jesus disse. Se você amar apenas quem ama você, você não está fazendo nada mais do que a obrigação legal, de direito, de mérito, de uma resposta por aquilo que você está recebendo. Então você fica num contexto dos iguais. Mas ele falou para amar o inimigo, amar o outro, o que é diferente. E a pessoa tem dificuldade por isso, porque amar quem nos cumprimenta e cumprimentar quem nos ama é fácil. Mas como que você vai amar quem não te ama, que é um inimigo, e cumprimentar quem não te cumprimenta? É isso que ele vem trazer para nós, para falar a respeito da diversidade que começa em nós e que se estende na sociedade como um todo, e a própria nossa relação com Deus. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, e não igualdade. O mal disse para a mulher: no dia que você fizer e comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus. Aí abre o olho do entendimento do coração dela, não para o contexto de luz que ela já tinha. Ela enxergava, ela não era cega. Abrir os olhos é para ela olhar para si mesmo e buscar os seus interesses. A partir daí, então, começa o que nós começamos a falar do contexto morte, trevas, ausência, separação de Deus. É o que Deus falou: no dia que você comer do bem e do mal, certamente morrerás. Porque ela vai entrar nesse contexto de comer de uma coisa que ela não vai conseguir solucionar. Então, a justiça de Deus, nós precisamos entender o Salmo 45, 6 e Hebreus 1, 8. Eu vou repetir, Salmo 45, 6 e Hebreus 1, o versículo 8, fala que o cetro é aquilo que comanda o reino de Deus. O que comanda o reino de Deus é a equidade. O que é a equidade? A equidade é chamada justiça natural. Ninguém é obrigado você a fazer nada, e nem impor leis, nem deveres. É aquilo que se faz espontaneamente, se faz com amor, com graça, sem obrigação, mas por obediência. Isso foi perdido quando o mal veio induzir na cabeça da mulher, dizendo para ela: no dia que você comer, você vai abrir os teus olhos e você vai ser como Deus. Quando ela falou você vai ser como Deus, ela está dando a igualdade, presta bem atenção. E essa igualdade são polos iguais se repelem.
Polos iguais não produzem a corrente para produzir luz. Não há um negativo e um positivo. Ou são dois negativos que não produzem luz, ou são dois positivos que entram num curto-circuito e que queima e que perde o verdadeiro sentido da produção de luz, porque não se potencializam. Por isso que os polos são algo que tem uma potência. Então, muitas vezes a gente está ouvindo nessa época de eleição que a política está polarizada. Ela não está polarizada, ela está partidarizada. São partidos por causa que todos estão querendo o mesmo contexto de poder. E quando se quer o mesmo contexto de poder e não polarizar para que haja o contexto de potencialização para o bem, para que haja luz numa sociedade, então não é um processo de polarização, é um processo de partidarismo, de interesses. São como se fossem duas pilhas, mas não colocadas na direção certa, colocados com os polos iguais. E isso não produz luz. Se você colocar duas pilhas na lanterna, positivo com positivo, não vai acender a luz. Negativo com negativo, não vai acender a luz. Mas quando você coloca as duas numa direção que dá o sentido, e direção e sentido para que aconteça a vida, os movimentos acontecem e a luz acaba sendo potencializada por dois que são iguais, semelhantes e que têm potência em si. Então, por isso que muitas vezes eu falo assim, a gente é uma pilha e que a gente precisa tomar cuidado para não ficar melada com a gente mesmo ou com a circunstância que nós vivemos. Então, essa dualidade que a gente fala, luz, trevas, riqueza, pobreza, bonito, feio, grande, pequeno, santo e profano, certo e errado, sempre vão existir. Luz e trevas sempre vai existir. Para que ocorra a luz, é necessário que haja esse contexto de diferença, de polos, e também de movimentos de um em direção ao outro. Você quer duas coisas tão semelhantes e tão diferentes quanto o homem e a mulher que foram criados? O homem e a mulher são tão semelhantes e tão diferentes, porque na realidade o espírito de cada um deles é único para Deus. Então eles são iguais quanto ao contexto biológico terra, são semelhantes com uma forma de pensar psíquica, eles não pensam iguais, não sentem iguais e não vão agir iguais, são diferentes. E como que os dois se atraem? Por isso que é importante nós entendermos que o amor, antes de ser uma atração, o amor que eu falo é o amor pleno, ágape, o amor de Deus. Antes de ser uma atração, ele é uma expansão. Por isso que Deus disse, haja luz. Essa expansão é que começa o processo de doar ou se doar, para que haja uma divisão e uma condição de comunhão com aquilo que também é um diferente, para que haja potencialização e haja o que nós chamamos luz. Veja como é interessante. Você vê um homem e uma mulher tão diferentes em si, por que eles se atraem? Porque Deus assim os fez, porque ele falou que a mulher seria formada para o homem, para que fosse uma auxiliadora idônea. E nesse contexto, ambos trabalham com um propósito comum como família. Então aí forma a essência do que ele estava falando, da união de diferentes. E quem mais diferente do que um homem e uma mulher quando se unem? Mais do que isso é impossível. E por que tem que ser assim? Porque iguais se repelem. Então, vamos levar isso para uma condição mais prática, para nós entendermos, econômica e financeira. Tudo isso cabe em todos os setores da sociedade. Mas tudo começa, como eu já falei, na diversidade do homem. E ele tem que alinhar essas forças e com outros potencializar o que ele já tem, que Deus já deu. Mas o mal mostrou que não é assim. Ele quer um contexto igualitário e esse igualitário é uma briga e cobiça por posição. Vamos levar para a condição econômica financeira para a gente trabalhar um pouquinho para entender o que eu estou falando. Jesus estava aqui e ele foi abençoado com um bálsamo. Uma mulher deu um bálsamo, jogou na cabeça dele, quebrou aquele alabastro, jogou. Aí Judas Iscariotes veio e falou assim, olha, a gente está sempre falando dos pobres, a gente poderia pegar esse dinheiro que gastou na cabeça aí de Jesus, poderia ser dado aos pobres. Nessa oportunidade, Jesus fez uma afirmação muito interessante. Ele falou, os pobres, vocês sempre terão com vocês.
Vou repetir. Os pobres vocês sempre terão com vocês. E a gente fica ouvindo sofismas hoje, inclusive político. Acabar com a pobreza, acabar com a fome. Na minha área, muita gente fala acabar com a cárie odontológica. Acabar com as doenças. Olha, queridos, eu vou falar para você uma coisa. Essa diversidade, ela vai existir sempre. Luz e trevas vai existir sempre. É um contexto de potencial. E nós precisamos trabalhar isso. Carne e espírito não são antagônicos. São potenciais que devem ser trabalhados numa direção para o bem comum. Para que ocorra a justiça e não o direito legal de privilégio e mérito. Vamos entender isso. Aí Jesus, quando ele falou, os pobres sempre terão com vocês, as pessoas não entendem que ele estava falando de justiça e não de direito legal. Tudo que tem aqui nesse mundo pertence a quem? Pertence a Deus. Então o que você tem por direito aqui? Por direito legal, por aquilo que você compra, por aquilo que você adquire. Mas por quanto tempo? Até você morrer. Mas tudo foi de Deus. Ou você administra isso para a glória de Deus, ou você diz que é para você e morre na sua alma num contexto de um interesse apenas negativo de trevas, sem expressar a luz com tudo que Deus deu para que ocorra a justiça. E justiça não é transferência de valores, como a gente ouve falar. Tira do rico para dar para o pobre. Isso não é justiça. Isso é transferência de direitos de valores. Para tentar resolver um problema. Só cria mais problemas, porque vai criar mais diversidade entre a pobreza e a riqueza. As pessoas não entenderam o que é justiça. Justiça é ser uma pessoa como que Deus fez no princípio. Justa, santa, boa, conhecendo em comunhão com Ele, para expressar o contexto que é representativo da justiça. O que é representativo da justiça? Uma balança com duas hastes e dois pratos em equilíbrio. Isso é a justiça. Mas os homens não olham assim, eles olham uma balança em que se põe um peso de um lado para pôr o produto do outro, que é custo, que é benefício, que é preço, que é valor. E Jesus não está falando disso, ele está falando de peso justo. O que é um peso justo? Não importa o que está de um lado ou do outro da balança, e a quantidade dele, ou o valor dele, o importante é que a balança esteja equilibrada. Então, como se faz isso acontecer? Numa sociedade onde tem pobreza e riqueza. E Jesus falou que elas existirão sempre. E tanto é verdade que depois a igreja, quando mandava evangelizar, falou, vocês vão evangelizar, levam as boas novas de Jesus, mas não se esqueçam dos pobres. Então os pobres sempre terão. Então por que Jesus não acabou com a pobreza? Porque ele veio aqui, poderia ter acabado com a pobreza, acabado com a doença, acabado com tudo. Ele tem tudo isso para acabar. Mas se acabar, fica tudo igual. Não há um gradiente de diferença para gerar potência, energia, força, poder e potencializar as coisas. Não há movimento, há uma estagnação. Se todo mundo, ninguém precisasse de ninguém, alguém ia sentar com outra pessoa para compartilhar alguma coisa, comer alguma coisa, falar alguma coisa, dar alguma coisa, expressar alguma coisa? Não. Então as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é essa justiça, que não é nada obrigatório e nem de direito nem de mérito, mas sim por amor. Então, quando a gente vê esse questionamento, a gente pode pensar nesse contexto de pobreza e riqueza. Porque a polaridade da riqueza mais e da pobreza menos proporcionasse a comum união entre os que são ricos e os que são pobres. Mas como que vai fazer isso? Não é com transferência de valores, queridos. É dando a condição para que todos tenham a condição de viver de uma maneira plena. Por exemplo, assim a riqueza mais indo em direção e a favor da pobreza menos, sem interesse em usar o pobre e mantê-lo na pobreza, e a pobreza, que é o pobre, negativo, em favor da riqueza, sem querer derrubar o rico para obter o lugar dele, mas com integridade e dignidade, como diz Tiago no capítulo 1, vai existir esse amor ágape dentro de uma sociedade, em que todos vão desfrutar do bem comum. Aquele que é rico seja humilde, e aquele que é pobre seja digno. Mas o que acontece? O rico usurpa o pobre para ficar mais rico. E o pobre quer derrubar o rico para manter o poder e conseguir as coisas para se tornar um rico também. Então eles querem ser iguais.
quem quer ser igual, ele não está polarizado. Ele está partidarizado no seu ego, na sua carne, no seu interesse. Mas não faz o que acontece que Deus fala. Vem o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça não é transferir valores, queridos. A justiça é dar condições de rico e pobre conviverem juntos. E convivendo juntos, partilhar de um bem comum, para que todos sejam alegres. O rico na sua humildade e o pobre na sua dignidade, sem usurpar o interesse da igualdade. O amor ágape, eu falei que antes era uma atração, é uma expansão. Por isso que essa expansão é que faz o movimento acontecer. E uma integralização, porque ele se divide e abre para que haja a diferença dos acontecimentos circularem. Para que haja o que? Nessa diferença, o contexto não da igualdade, mas da unidade, isto é, de uma comunhão, para que haja a expressão da luz e da vontade de Deus, onde cada um está. Deus, como Pai, no seu infinito amor, e como luz, ele atrai, queridos. Ele atrai e liberta o ser que está preso dentro de uma condição que ele não tem vida, que é o que nós chamamos trevas. Porque luz atrai. Mas acontece que também o diabo, o mal, na sua infinita carência, por não estar em comunhão com Deus, seduz. Então, atração é diferente de sedução. Muitos acham que foi atraído porque foi seduzido. Não, a sedução não tem nada a ver com a atração. A atração é luz. A sedução nada mais é do que expressar algo que é como se fosse luz, mas que no fundo é trevas. Então é uma carência do mal que seduz e mantém o indivíduo no status quo que ele se encontra. É manter um pobre sempre pobre, prometendo, mas nada dando, e um rico sempre rico, usurpando a condição de um pobre, mas não fazendo viver numa comunidade onde há justiça e não direito. Por isso que muitos falam assim, não se faz justiça sem advogado. Não, sem advogado e sem juiz não faz o quê? Direito. Direito é legal, é o contexto da lei, da obrigação, do dever, do cumprimento. E do medo que se não cumprir vai ter um castigo. Não, a justiça de Deus e a equidade do certo reino de Deus é o que comanda. É o que a equidade? A equidade é uma justiça chamada natural. Você não faz por obrigação com medo. Você faz tudo isso por liberdade, por amor, por entrega, por doação, porque você entende o processo. Isso é justiça. Por isso que a razão do mal sugeriu a Eva ser igual a Deus. E esse mundo virou trevas. E o ser humano vive em trevas. E o coração dele está cheio de trevas. E ele falou, e veja como que você olha com os teus olhos. Se teus olhos forem maus, que grandes trevas serão ao teu corpo. Enquanto o espírito atrai, a carência da carne seduz. Então essa dualidade está ocorrendo em nós também, queridos. Deve o homem ser atraente porque ama. Então não é atraente porque ele seduz no que vê, mas porque ele ama e expressa aquilo que vai mostrar uma realidade que você ainda nem viu. Então veja, deve o homem ser atraente porque ama, e não sedutor porque na sua carência faz com que as pessoas sejam atraídos para buscar os seus interesses, promete coisas e mantém a pessoa onde? Subjugada na mesma condição que ela se encontra, de trevas. Então o que é o amor ágape de Deus? Esse amor que eu falo desinteressado. Vamos trabalhar um pouco isso. É o que nós chamamos da equidade. É fazer essa justiça acontecer sem obrigação alguma, que sai de um coração, de uma consciência, um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sem hipocrisia. É a expressão de uma natureza santa. O homem é pecador, mas em Cristo Jesus ele se torna santo. E sendo santo, por isso que ele falou, sede santo, é um imperativo, para que possa agora, de forma justa, íntegra, completa, plena, cheio de vida, poder ter tudo e precisar fazer o quê? Expressar agora, sem obrigação, sem nada que é contexto de direito, legal, de ordenância, não, agora fazer porque ama desinteressadamente. Agora o homem, na sua natureza santa, em obediência,
e em comunhão com o Espírito Santo de Deus, falando ao seu espírito, nessa unção do Espírito Santo, ele se torna sensível a tudo que ele está percebendo. E a carne dele, agora subjugada pelo contexto da resistência da alma e da ação do Espírito, faz com que aconteça essa interação e ele vai fazer com que aconteça uma luz onde ele se encontra, expressando o seu interior. Veja que não é a união de iguais. A união de iguais se repele. É na diversidade é que vai se encontrar a comunhão e a unidade. Veja, nós somos semelhantes a Deus, não iguais. E quando nós nos colocamos desse modo, nós potencializamos Deus. Mas o Satanás achou um comércio, um direito no coração para ser igual a Deus. Já que eu estou fazendo um trabalho, prestando um serviço aí para o Senhor, então eu tenho um mérito de alguma coisa a mais, um privilégio, um direito. Ele esqueceu que ele só tinha uma responsabilidade e gratidão por tudo que Deus tinha dado. Mas ele não quis isso, ele quis ocupar o lugar de Deus. Isso é ser igual é o mesmo polo, consequentemente. Expressou o contexto das trevas. O que gera quando os polos são iguais? Quando os polos são iguais, gera igualdade. Então eu quero conversar um pouquinho isso a respeito de umas condições que a gente pode brincar assim e entender melhor. Davi é um homem riquíssimo, rei, tinha muitas mulheres, tinha tudo que ele queria, rei de Israel. E ele era o homem segundo o coração de Deus, veja bem. No Salmo 40, 17 e no Salmo 70, versículo 5, diz que ele, falando com Deus, ele fala assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Veja, é uma pessoa que tem uma compreensão clara que sem Deus e sem o Espírito Santo de Deus, e ele falou quando ele pecou, não retire de mim o teu Santo Espírito, Salmo 51. Quando ele pecou lá com Betsabá, ele falou isso. Ele tentou esconder, mas quando ficou esclarecido, ele correu para Deus. Um homem, segundo o coração de Deus, falou: não retire o teu Santo Espírito de mim, porque se eu não falar com o meu espírito, a minha carne vai comandar a minha alma, e eu vou ficar num estado deplorável. Eu não quero isso. Renova-me, Senhor. E aí ele renovou. Deus é assim, cheio de misericórdia, cheio de graça, porque ele entendeu a sua limitação e ao mesmo tempo a sua dependência e interdependência com Deus para que ele pudesse continuar. Vou colocar uma coisa prática para ficar mais claro. Querido ou querida, se Deus te abençoa com riquezas e você só vive com iguais ricos, o que está acontecendo? Você está igual com igual, polo positivo com positivo, ou negativo com negativo, se é pobre com pobre, rico com rico. Você gera o quê? Partido. Você não potencializa nada, você não cresce, você não amadurece, você não é luz, você é apenas um contexto de uma trevas que fica mantido no mesmo lugar. É isso que o mal faz com a gente. E que acaba fazendo o quê? Uma briga intestina, quer seja positiva ou negativa. Se é negativo, não produz nada. E se é positivo, dá curto-circuito, dá briga, dá divisão, dá interesse, dá repulsa, dá separação, dá individualização da pessoa e não a pessoalização para fazer a expressão de dois, onde a comunhão de Deus acontece. Se você é rico e vive com todos os ricos, mas também vive e convive com todos os pobres, você não faz acepção de pessoas. Então você trabalha nessa dualidade do movimento positivo e negativo e você está polarizado. E juntamente com aqueles que estão polarizados, vão ser direcionados para um sentido em que todos passam a viver um bem comum. Mesmo tendo polos opostos, mas todos vivem felizes, em comum união. É o que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos fazer a comunhão. E Paulo, quando foi falar sobre a ceia do Senhor, sobre a comunhão, ele falou: olha, eu não louvo vocês não, porque quando vocês se reúnem pior, porque vocês estão criando partido. Partido doutrinário, partido de instituição religiosa, denominação religiosa, mas o corpo de Cristo não pode estar dividido. E vocês estão divididos no corpo de Cristo. E aqui na sequência, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 para frente, ele fala a unidade orgânica da igreja. Porque assim como o corpo
é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A igreja é assim. Há uma diversidade ali dentro. Mas as pessoas querem fazer todos ficarem iguais, pensarem iguais, sentirem iguais, agirem iguais. Isso daqui é o que, queridos? Polos iguais. Não tem movimento. Mantém tudo o que é em trevas. Uma casa dividida não para de pé. Isso que acontece quando há uma individualização do processo. Agora eu vou pegar uma outra situação. Se você é pobre e quer viver como rico, sem a dignidade de ser um pobre, porque você quer enganar para viver como rico. E se você é rico e quer ver como pobre, por causa de N situações, não interessa quais são, você na realidade, não sendo humilde, mas apenas querendo enganar, ludibriar, ou simplesmente mostrar uma realidade que não é, para que você não sofra consequências, o que vai acontecer? Você vai viver a tua crença da sua carne, do seu sofisma na forma de pensar. Você vai viver algo que não é luz, você vai viver um contexto que é trevas. Então, viver fora da realidade, do presente, e não entender a justiça, mas fazer tudo para obter igualdade, obter direitos iguais legais, na realidade você entra para um caminho que é chamado caminho de trevas. Foi isso que o mal tentou fazer, que a igualdade nada mais é do que um contexto da cobiça, de manter o status quo da sua própria condição, alma anímica carnal, e não o que Deus mandou expressar na polaridade entre a carne e o seu espírito. E você acaba vivendo o quê? A mentira da sua boca, acaba vivendo a hipocrisia do seu espírito, para revelar no meio em que você está, que você é alguém que parece com, mas que não é. Até no meio dos próprios indivíduos pobres, vocês vão encontrar que ainda é a discriminação de gente que ainda é mais pobre do que os pobres. E no meio de ricos que são iguais, você vai encontrar o problema do rechaço e criar acepção de pessoas, porque vai achar ainda ricos que não são tão ricos quanto nós somos. E vai separar. Por isso que existem grupos de ricos que se organizam mundialmente, mas que ninguém mais entra lá. O que é isso? É uma coisa boa? Não. Ali vai ocorrer justiça? Não. Ali vai ocorrer direitos, de interesses e privilégios. Mas nunca vai ocorrer o quê? Um contexto da justiça de um comum contexto, mas de individualizações e não de pessoalidade. Não confunda, querido, a polaridade com partido, com divisão. A polaridade, ela foi colocada em nós para que haja luz, porque uma luz só se acende se tiver um polo positivo e um polo negativo. Nesses dois é que vai produzir o que? A energia numa corrente que se movimenta, que aquece um filamento, e esse filamento vai gerar luz. Por isso que Jesus falou, vós sois luz do mundo. E ele não fez a gente para ser carne negativa e outro positivo como se fossem antagônicos, não. Ele fez isso para que existisse o bem. Ele fez tudo, como eu falei a vez passada, bom e muito bom. Então não confunda a polaridade, que são polos diferentes, com igualdade de polos. Porque igualdade de polos repele. E a diferença de polos atrai. Mas que antes de atrair, tem que expandir. Em amor. Dividir. Distribuir. Mas também fazer o quê? Conviver. Para que haja o verdadeiro contexto da comunhão e não do individualismo. Na polaridade, há potencialidade, querido, entre o lado positivo e negativo. Então nós somos um potencial para produzir o bem. Deus assim nos fez. Mas o mal nos enganou, achando que nós poderíamos, com nosso esforço, nossa capacidade, nossa inteligência, nossa astúcia, fazer o quê? Conseguir as coisas que nós queremos sem vivenciar a justiça, mas buscar os direitos. Se você sonha com alguma coisa, vai firme no seu sonho que você consegue. Aí vai, consegue, aí chega no final, no que acaba isso? Em nada. Porque você não fez a expressão do que Deus te formou para que você fosse. Um movimento e um trabalho que produz a luz. Jesus, queridos, homem, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, em Jesus, Jesus o Cristo,
Ele é a própria polaridade em pessoa. Ele, em comunhão com o Pai Celeste, tendo o Espírito Santo dirigindo a sua vida, formado pelo Espírito, batizado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, levado pelo Espírito para o deserto e mantido o Espírito nele, essa comunhão com o Pai Celeste, o que fez nele? Exerceu um amor desinteressado nele, em que ele se esvazia de si mesmo, nega a si mesmo e vai para a cruz. E o que ele faz? Ele ama a todas as pessoas, sem acepção de pessoas, a todos os pecadores, até o fim. Até o fim ele falou que amou a todos, inclusive os seus inimigos. Os seus algozes que metiam prego na mão dele, ele também falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ainda mais, o Judas Iscariotes que os traiu, e que ele mesmo se traiu, nem traiu Jesus, ele mesmo traiu. Jesus olhou para ele e falou assim: olha, você está fazendo um negócio que não é você. Deus não te fez para ser assim. Você foi feito para estar comigo. Então eu vou te chamar do quê? De amigo, porque você para mim é amigo. Então eu vou negar, você não é um traidor. Vê se você entende isso, se arrepende e faça de novo um retorno, como Pedro fez. Chora amargamente, se arrepende e volta para Deus. Então a justiça legal, a justiça do direito, legal é da lei, do direito, da obrigação, do dever, a serem cumpridos se não tem represália, é uma justiça legal, mas não é de fato. É uma medida protetiva, queridos. A justiça de direito é uma medida protetiva para a infantilidade do homem, quer ele seja na sua condição física, no seu crescimento biológico, quer na sua condição psíquica, no crescimento da alma, e quer também no crescimento espiritual. Enquanto criança, a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. É isso que ele está falando. Até que ele cresça. E ao crescer, ele toma agora o contexto de uma transcendência em que Jesus cumpriu a lei para que a gente pudesse vivenciar a graça. A lei divina levou o homem a Cristo, para revelar quem Deus é e quem o homem é. E Jesus Cristo vem mostrar quem e como o homem deve viver, como nova criatura, com essa justiça natural, com o cetro da equidade que é próprio do reino de Deus. A justiça que não há obrigação, que não há medo, que não há culpa, que não há represália. É uma justiça que você faz espontaneamente em amor, com fidelidade, para que realmente a luz seja expressada através dessa dualidade entre a sua carne, seu espírito e a sua alma resistindo, expressar essa luz aonde você se encontra. Decida, querido, como quem ama, sem interesse algum. Decida assim. Não continue fazendo escolhas, não, decida assim. Para ter responsabilidade, e não uma expectativa para receber, mas uma responsabilidade para se dar, para iluminar. E agora, o contexto não é mais para ficar vivendo, para julgar, condenar, odiar, para se proteger e para se preservar. No contexto carnal, não. É para você agora expressar esse amor de Deus nessa dualidade, que ocorre já a partir de você, sem acepção de pessoas, para que, junto com o diferente, você possa expressar a unidade da fé. Sabendo que polos iguais se repelem, você entende porque o homem e o mundo em que ele está vive em trevas. Você sabe por quê? Porque na realidade ele está expressando exatamente não a luz. E Jesus falou: vós sois luz. Então lembre-se, quando você quer ser igual e você não entende a diversidade com justiça, você acaba procurando seus direitos. E direito tem tudo para juízo, porque tem relação com leis legais. Justiça tem com amor e misericórdia, graça, perdão, plenitude de revelar o Deus. Então não é um contexto de expectativa para você ter, é tudo que você já tem. Você agora começa a expressar o que Deus é, para a honra e glória de Deus, através da sua vida e com a sua vida na unção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, nos abençoe, e nós vamos continuar falando dessa dualidade no restante de outros domingos. Antes da Santa Ceia, nós vamos cantar um hino
e depois estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, e para si, meu Salvador, minha alma resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei como é que, enfim, eu sou liberto aqui do mal. E como Cristo me aceitou por graça divinal. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. De quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem. Não sei ao certo quando irei ao lar celeste além. Mas eu sei quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Queridos, nós vamos agora partilhar desse momento, desse memorial da comunhão. E o que nós estamos fazendo aqui é voltar pela fé, dizer: Jesus Cristo, nós continuamos fiéis a esse teu amor, a sua obra vicária. E nós queremos continuar expressando esse Cristo em cada um de nós. Ajuda-nos, e para isso nós queremos nos alimentar do Senhor. Ele partiu o pão, deu a cada um, falou: esse é meu corpo, se referindo ao contexto de ter o Espírito de Cristo em cada um de nós. Façamos isso para termos renovados e fortalecidos a nossa fidelidade, a nossa fé em Cristo Jesus de uma maneira plena. Façamos isso. Amém. Obrigado, Jesus. Pela fé, alimentados com esse Espírito de Deus, com a palavra de Deus, com essa luz que veio dos céus, que nós perdemos com o pai Adão, restabelecemos agora esse memorial que ele falou: façais isso em memória de mim. É o que nós estamos fazendo, lembrando a sua morte, para que a gente pudesse voltar a ter vida espiritual. E ele falou: também esse cálice é o cálice da nova aliança, derramado o meu sangue em favor de vós. Bebei todos vós, para que vocês tenham vida, vida em abundante, para que vocês possam dar vida aonde vocês estiverem, e ser luz aonde vocês estiverem. Façamos isso para sermos curados, renovados e fortalecidos. Amém. Obrigado, Senhor, porque nós podemos fazer esse memorial para continuar mantendo a comunhão contigo. É uma forma lúdica de nós fazermos isso, pedagógica, de falarmos: Senhor, nós estamos contigo.
porque nós sabemos que o Senhor permanece conosco. O Senhor é fiel. E nós queremos fortalecer a nossa fidelidade. Renove em cada um de nós o teu espírito, a tua vida, para podermos expressá-la com a nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, alimentados, Senhor, com o teu espírito, com o pão que é o teu corpo e com o vinho, a vida, Senhor, que o Senhor derramou em favor de nós na cruz do Calvário e nos concedeu vida plena, alimentados, fortalecidos, Senhor, que nós possamos caminhar em fidelidade, em amor, em abundância, de paz, de amor, de caridade, onde formos, que sejamos luz, que sejamos abençoadores, Senhor, nos alimentando, Senhor, nos dando a tua graça. Nós te louvamos por esse momento de comunhão que tivemos, Senhor, e que a cada dia o Senhor nos fortaleça espiritualmente, Senhor, para que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa, Senhor, a todos que participaram conosco, a todos que ainda vão ouvir essas mensagens, esses louvores e essa comunhão. Abençoa a todos, Senhor, e supra cada uma das suas necessidades. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Nossas famílias. Nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.